bem-vindo a mais uma Pérola da Palavra de Deus com o Bispo Gessé Carvalho, nesta quarta-feira, dia 8 de novembro de 2017. Eu estou muito feliz por estar aqui na casa da minha filha Janine, comemorando os 23 anos da minha neta Jéssica. Estou muito feliz por estar aqui nesse momento tão especial. Quero parabenizar a Jéssica, que ela tenha muitos e muitos anos na presença do Senhor e que viva muito feliz. Hoje vamos começar no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, a pérola falando sobre a missão de Jesus. Eu vou dividir em 3 etapas, em 3 dias. Hoje eu vou comentar um pouquinho o que é esta missão, depois o que fazer e onde podemos realizar esta missão. Capítulo 10, e não podíamos começar diferente do versículo 1 que diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Bom, quando a gente fala da grande missão de Jesus, tudo começa com um chamado. Diz: e chamando os seus 12 discípulos. Chamado. É interessante que quando nós temos esse conceito de que eu fui chamado, isso me reporta a uma prestação de contas. Então, não é porque eu quero simplesmente fazer, mas eu fui chamado para fazer e eu disse sim. Quando o apóstolo Paulo escreveu dizendo que muitos são chamados e poucos escolhidos, o tradutor da Bíblia mudou um pouquinho o sentido, e quando a gente vai ao original, a gente entende que a Bíblia diz o seguinte: muitos são chamados e poucos escolhem o chamado. Não é a pessoa que chama e depois seleciona, não. O chamado é para todos. Agora, eu escolho dizer sim ao chamado ou não ao chamado. E quando eu digo sim a esse chamado de Deus, então agora o meu compromisso, a minha responsabilidade, a minha prestação de contas é para o Senhor que me chamou. Então, a missão de Jesus começa quando eu respondo sim ao chamado que Ele me faz. Quando eu digo sim, a Bíblia diz que Ele então nos dá poder, autoridade, força, dinamis, que é a palavra grega para essa expressão poder, esse verbo de ação. Deus não nos chama para nos entregar aos lobos sem força, sem princípio de vitória. Ele diz: não, você tem poder, você tem autoridade, você tem força. Eu te chamei e eu te capacitei. E aí vem as 3 ações, vamos assim dizer, onde a missão de Jesus precisa fazer diferença. Primeiro, ele fala para expulsarem todos os espíritos imundos. Então, esse chamado de Deus começa com uma missão espiritual: chamar e expulsar, fazer com que as pessoas agora tenham o domínio de Deus e não o domínio do inimigo. Segundo, ele diz para curarem toda sorte de enfermidades, área física. A missão do Senhor também envolve o ser humano, a sua constituição física, quem ele é, suas dores, seus sofrimentos, suas emoções, suas doenças e enfermidades. E depois, para curarem todo o mal. Já então, no âmbito geral, social, o chamado de Deus, a missão de Jesus não se restringe apenas a uma área do ser humano, mas a todas as áreas. Por isso, nessa quarta-feira, eu quero te chamar a dizer sim a esse chamado, a se envolver nessa missão e que você possa expulsar toda a sorte de espíritos imundos, curar todas as enfermidades e banir todo o mal, a começar do seu redor, da sua casa, seus vizinhos, a sua cidade, fazendo com que o reino de Deus seja conhecido, glorificado e vivido aqui na terra. Tenha uma excelente quarta-feira e, Jéssica, mais uma vez para você, parabéns, Deus te abençoe e até amanhã com mais uma pérola da Palavra de Deus com o Bispo Gessé Carvalho. Deus te abençoe. Amém.